Dando continuidade ainda à leitura do artigo 225. Meio ambiente ecologicamente equilibrado, e aqui vem uma palavra importante. Bem de uso, anote isso, bem de uso comum do povo. Bem de uso comum do povo. E aqui nós teremos o primeiro pulo do gato, ou jump the cat da aula. O primeiro, por que eu estou chamando a atenção de vocês, pessoal? Bem de uso comum do povo, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, é bem de uso, grife, comum do povo. Não anote agora, olhe para mim. Mesmo que nós não sejamos proprietários de uma área, seja rural ou urbana, nós temos interesse, porque o meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum, não é de uso exclusivo do proprietário. Vou repetir. Não é de uso exclusivo do proprietário. Toda a coletividade tem interesse nesse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por isso que a própria Constituição Federal traz, no caput do artigo 225, a denominação bem de uso comum do povo. Por isso que existem leis e atos administrativos que limitam a utilização da propriedade. Em nome do quê? Em nome da coletividade. Bem de uso comum difere de bem de uso exclusivo do proprietário. Mesmo sendo proprietário, não poderá utilizar o seu imóvel rural ou urbano como pretender. Deverá respeitar o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por quê? Porque versa sobre bem de uso comum do povo. Isso é muito importante, pessoal. É uma das características fundamentais do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ser de bem de uso comum de toda a população, de toda a coletividade. Em decorrência disso, bem de uso comum do povo, nós temos a natureza jurídica desse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Em decorrência bem de uso comum do povo, nós teremos a natureza jurídica desse bem, qual seja, interesse difuso. Natureza jurídica, interesse difuso. Não é interesse concentrado na mão do proprietário. É um interesse difuso, ele é amplo, ele é da coletividade, porque é bem de uso comum do povo. Então, em decorrência disso, surge a natureza jurídica desse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Interesse difuso. Interessa, portanto, a toda a coletividade. E pensando nos nossos alunos, na facilidade das expressões, para que eles lembrem no dia da prova, esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, nós chamamos de BEJA. Bem jurídico autônomo. Quando você pegar a sua prova da OAB, BEJA, já lembrou do artigo 225. Olha que fantástico isso. Fantástico. BEJA, bem jurídico autônomo. Qual seja? Bem jurídico autônomo, meio ambiente ecologicamente equilibrado. É um bem de uso comum do povo e interesse difuso. Muito importante para a nossa prova de fevereiro. E mais para frente, o artigo 225 diz assim, pessoal. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Primeira observação importante. Vamos anotar aqui. Esse artigo 225 nos apresenta nesse momento, quando diz que o poder público e a coletividade têm o dever de defendê-lo, nos apresenta o princípio da intervenção obrigatória. Princípio da intervenção obrigatória. O poder público tem o poder-dever de intervir nas questões ambientais. Que princípio é esse? Princípio da intervenção, você que está anotando, princípio da intervenção obrigatória. O poder público tem o poder-dever de atuar para evitar o dano ambiental. Não é uma faculdade. Isso é tão importante que a FGV já colocou em suas provas de concurso público e poderá trazer uma questão dessa para a nossa prova da OAB. Então fica aí a dica para você.
Princípio da intervenção obrigatória. O poder público tem o poder, dever de agir nas questões ambientais. Não é uma faculdade, é um dever constitucional. E na parte final do artigo 225, ele diz o seguinte: e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Quando a FGV faz uma questão envolvendo presentes e futuras gerações, eles não colocam, olha que interessante, pessoal, eles não colocam a palavra presentes e futuras gerações. Ao invés de dizer assim, a Constituição Federal Brasileira se preocupa com as presentes e futuras gerações na questão ambiental. Eles não colocam assim. Eles utilizam uma outra palavra que quer dizer a mesma coisa. Eles dizem o seguinte: a Constituição Brasileira, e aí você tem que estar atento, pessoal, a Constituição Brasileira adota o princípio da tutela intergeracional na questão ambiental. Olha que interessante. Ele não usa presentes e futuras, ele usa a expressão intergeracional. Então anote isso é muito importante. A nossa Constituição Federal, portanto, traz a aplicação do princípio da tutela intergeracional. Princípio da tutela intergeracional. Princípio da tutela intergeracional significa dizer preservar para as presentes e futuras gerações.